Olá! Você está bem? Você está feliz? Espero e desejo muito que sim. Seja bem-vindo à FUVEST. O segundo vestibular mais concorrido do Brasil atrás somente do Enem. Com mais de 140 mil inscritos, geralmente, a prova da FUVEST inspira temor em muitos candidatos. E, de fato, algumas questões são desafiadoras. Mas não são todas. E você pode sim estar preparado para encarar esse desafio. Bom, a FUVEST será realizada no domingo, dia 25 de novembro. A partir do meio-dia e 30, os portões estarão abertos. E das 13 às 18 horas, você fará 90 questões objetivas de múltipla escolha com uma questão, com uma alternativa correta. Logo, você tem 5 horas de prova para 90 questões. Você tem 3 minutos e 33 segundos por questão. Separe esses 33 segundos. Condense os 33 segundos das 90 questões em tempo de passar o gabarito, em tempo de descansar, respirar, comer, beber uma água, ir ao banheiro, meditar, se acalmar, concentração. 3 minutos por questão. 180 segundos, 36 segundos por alternativa. É mais ou menos a média por questão que você vai ter. Distribuídas em 8 áreas do conhecimento, em 8 matérias. Aí você faz as contas. Cada área do conhecimento tem 10 questões. Vezes 8, 80. Onde estão as outras 10? A FUVEST, ela pulveriza, ela dissolve as outras 10 questões de uma maneira timidamente interdisciplinar, tentando abarcar algo de filosofia, algo de sociologia, também um pouco de artes. O vestibular da FUVEST é um vestibular tradicional, e o manual do candidato desse ano não alterou o cronograma, o programa de história. E eu vou te falar o que você vai estudar, que é o que vai cair na prova. Nesse vídeo eu vou tratar da primeira fase da prova. Desde 2012, que é um intervalo interessante de tempo para fazer uma análise estatística, desde 2012, História do Brasil conta com 40% das questões, 25 questões desde 2012. História Geral, 36%, com 22 questões. E História da América, com 24%, 15 questões desde 2012. A FUVEST observa um certo equilíbrio ao longo dos anos. Em 2018, no vestibular de 2017 para ingressar em 2018, houve uma pequena mudança, porque algumas questões que tradicionalmente são associadas à história do Brasil dialogaram muito com a história da América. Questões, temas que de fato têm paralelos nos dois âmbitos. Por exemplo, quando se trata de independência da América Latina, envolvendo as colônias espanholas e a colônia portuguesa. Quando se fala de abolição da escravatura nos Estados Unidos e no Brasil, é possível estabelecer vínculos muito próximos, então pendeu um pouco para a história da América. Além de que a FUVEST trouxe sim questões bem desafiadoras em relação à conquista, à colonização espanhola e à independência da América Espanhola. Então, no último vestibular, História do Brasil teve 2 questões com 20%, História Geral 4 questões 40% e História da América 4 questões 40%. Dentro desse panorama global, eu vou por áreas: Geral, Brasil e América, e te falar o que vai cair em cada uma delas. Vamos lá. Em História Geral, desde 2012, há uma distribuição também equilibrada. A FUVEST, ela é uma prova que traz de maneira inovadora, de maneira muito perspicaz, específica e minuciosa, temas tradicionais. A FUVEST, ela trouxe em História Geral, desde 2012, 30% de questões de história antiga, totalizando 15%. 18% de história moderna, 24% de idade média e 28% de idade contemporânea. Portanto, há aí um protagonismo de história antiga que necessariamente
está presente na prova da FUVEST, tanto na primeira quanto na segunda fase. Uma certa divisão equilibrada entre moderna e Idade Média, e a Idade Contemporânea também vem aí com uma certa relevância. Bom, eu vou te dizer o que vai cair na sua prova em História Geral. O que você vai estudar que vai cair. Grécia. Pode estudar Grécia. Vai fundo em Grécia. Um tema tradicional que várias vezes já foi abordado, portanto, ele vai cair de uma maneira bem minuciosa, que vai exigir de você conteúdo. Né? Eu acho, eu vi, eu dei uma revisada. Não, pega pesado em Grécia. Após Grécia, avançando na história, chegando à Idade Média. Ano passado, a FUVEST inovou ao tratar a Alta Idade Média, a formação da civilização árabe-muçulmana. É possível que depois de tanto tempo, a FUVEST traga Império Bizantino, de maneira quase inédita na prova deles. Baixa Idade Média, crise do século XIV, estude. A crise do século XIV, ela não é cobrada desde 2011, portanto ela estará na sua prova. A Baixa Média como um todo, o encaminhamento da formação dos Estados Nacionais modernos e o absolutismo monárquico também estará na sua prova. Desde 2012 não é cobrado. Reforma religiosa e contra-reforma católica também estará na sua prova. Desde 2013 esse assunto não aparece. E o século XIX, aquele século tão saboroso que começa com Napoleão devastando a Europa e termina com a Belle Époque às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Que começa com o Brasil colônia do período joanino e termina com uma república oligárquica. O século XIX que começa com os Estados Unidos engatinhando enquanto nação e termina com uma grande potência industrial que passou pelo faroeste e guerra de secessão, o Brasil que passou por uma independência, o primeiro reinado, regência, segundo reinado, imigração, guerra do Paraguai, abolição. Este século XIX, tão efervescente, tão dinâmico, de tantas inovações na ciência, na Europa de revoltas liberais, de ideias sociais, de anarquismo, de socialismo científico, de Comuna de Paris, de unificação de Alemanha e Itália, de imperialismo de segunda fase da Revolução Industrial. O século XIX estará na sua prova. Pode anotar. Devido à tendência, ou seja, assuntos que tendem a cair tradicionalmente na prova da FUVEST, você pode estudar aí Revolução Francesa e Era Napoleônica e Primeira Guerra Mundial, tá? Dá uma olhadinha nisso. Revoluções inglesas não é, né, a vedete dos vestibulares, mas dá uma olhadinha em Revolução Gloriosa, Puritana, ok? História do Brasil, vamos lá. Predomina em História do Brasil o Brasil colônia, com 40% das questões desde 2012. Depois vem o segundo reinado, né, afinal quase meio século, né, de governo do Dom Pedro II, e depois ali muito próximos a república chamada, eu chamei de República Velha, né, desde a proclamação, a Revolução ou Golpe de 30, e o comecinho do século XIX, né, o período joanino, primeiro reinado e regência, congregam ali 15% das questões. E de uma maneira, às vezes, surpreendente, né, para muitos incautos, o populismo de Dutra, né, JK, João Goulart, né, Jânio Quadros, e um pouquinho de Vargas, e Vargas somados, dá 6%. Só 2 questões desde 2012. Então, eu vou te falar o que vai cair em História do Brasil. Vai cair em História do Brasil expansão marítima portuguesa. Vai cair em História do Brasil invasões holandesas e francesa. Fique esperto. Vai cair mineração, período colonial, mineração. Vai cair primeiro reinado, fique atento com o primeiro reinado, abdicação de Dom Pedro I, tá? Isso é bem relevante. E vai cair Vargas. Qualquer luxo, todo mundo gosta de Vargas, né? Tão falado, tão proclamado, né? O Enem ama o Vargas. Vai cair Vargas na FUVEST. Pega ali desde 30, né, até o suicídio.
e estuda um pouquinho de Dutra e JK, estuda isso aí um pouquinho também, tá? Isso vai cair, vai cair. Como tendência, tradição que pode estar na sua prova. Dá uma olhada no período colonial como um todo, desde o pré-colonial, passando pela administração colonial, questões de sociedade, cultura colonial, segundo reinado também, né, como uma tendência. Fique atento à imigração, fique atento à Guerra do Paraguai, fique atento aos movimentos abolicionistas, fique atento ao Partido Republicano Paulista e República Velha. Olha, na verdade, desde o golpe da maioridade até o golpe de 30, tenha uma boa noção. Para todas as provas, é um período de formação daquilo que ainda estamos nos formando, mas o terreno sobre o qual buscamos nos alicerçar, né? Esse período de formação de uma identidade brasileira, né? Então, República Velha também, Canudos contestado, Revolta da Vacina, fiquem muito atentos, Movimento Operário, Semana de Arte Moderna, Revolta da Chibata, todo esse movimento político do coronelismo é bem importante, política dos governadores, enfim, a República Oligárquica de maneira geral. Fique atento também a João Goulart e o golpe, fique atento ao parlamentarismo do João Goulart, tá? Golpe militar, e fique atento também à redemocratização do Brasil, sobretudo lei de anistia. Isso é o que você vai estudar para a história do Brasil. História da América. De fato, é um pouco negligenciado pela FUVEST. Ano passado surpreendeu a tantos com questões desafiadoras sobre o tema, com imagens a serem interpretadas. História da América, então, eu fiz uma divisão mais rasa, né, por devido à escassez de questões. Desde 2012, Estados Unidos caiu 6 vezes, né, 27%. E é pouco, por quê? Porque eu contabilizei aqui Estados Unidos desde, né, de Jamestown, desde a fundação de Plymouth, até o governo Obama. Então, pegando a independência, a Guerra de Secessão, Faroeste, o imperialismo dos Estados Unidos, construção do Canal do Panamá, sobretudo, passando pelos anos 60, dos hippies, do movimento negro feminista, Estados Unidos foi cobrado 27%, 6 questões. América Latina tem 37% com 8 questões, mas também desde civilizações pré-colombianas, como caiu ano passado, passando pela colonização espanhola, chegando à independência tanto da América Espanhola quanto do Haiti, indo pelos caudilhos, por Revolução Mexicana, por Revolução Cubana, populismo, ditaduras da América Latina, ao todo, desde 2012, 8 questões. E Guerra Fria. E não só aquela Guerra Fria clássica, mas todo o pós-Segunda Guerra Mundial, conflitos no Oriente Médio, libertação afroasiática, todo esse panorama, desde 2012, 36% com 8 questões. Então, o que vai cair na sua prova da FUVEST de História da América? Você vai estudar a colonização inglesa, aquela, né, divergência entre norte e sul, exploração, povoamento, que não é só isso, tá? Tem as intermediárias. Comércio triangular, coraçãozinho, triangular, estuda comércio triangular. Independência das 13 colônias, sabe? Aquela questão dos impostos, Boston Tea Party, a Constituição dos Estados Unidos, né, os 7 artigos, pelo menos as 10 primeiras emendas, a 13ª emenda da abolição, independência da América Latina, fique muito atento, Simão Bolívar, panamericanismo, depois a fragmentação, o caudilismo, estude isso. Crise de 29, é possível, é possível, é possível. Conflitos no Oriente Médio, com certeza, tá? Fica muito atento à formação do Estado de Israel, Guerra dos 6 Dias, Yom Kippur, né? Toda aquela mudança, né? Aquelas fronteiras muito movediças. Revolução Cubana também é interessante você estudar esse ano. Eu acredito que vai cair Revolução Cubana, tá? E como tendência? Como tendência você vai estudar Revolução Mexicana. Revolução Mexicana. Toda vez que cai a Revolução Mexicana, a resposta é reforma agrária, tá? Ditaduras na América Latina, sobretudo a ditadura chilena do Pinochet, tá? Fica bem atento, Salvador Allende, lockout dos caminhoneiros.
Descolonização, né, libertação afroasiática também, sobretudo por causa do Pepetela, né, da obra Mayombe, fique bem atento a isso. Eu gravo esses vídeos porque eu acredito que eu possa ajudar você a alcançar o seu sonho, mas é sobretudo você que vai conseguir isso. Você só está estudando porque você acredita que é possível você alcançar. Bons estudos, boa sorte, boa prova. O que eu puder contribuir para o seu sucesso, você pode contar comigo. Um grande abraço.